Meus irmãos, no domingo passado nós começamos a considerar esse acontecimento tão significativo na história da igreja cristã, que foi a conversão de Saulo de Tarso, sendo ele transformado de um grande perseguidor, de um dos maiores e mais ferrenhos, terríveis perseguidores da Igreja de Cristo, num dos maiores promotores da fé cristã, num dos maiores evangelistas do cristianismo e numa daquelas pessoas que teve um conhecimento mais profundo da verdade de Deus, da vontade de Deus, e proclamou essa verdade de uma maneira tão rica, tão completa, tão abundante, de tal maneira que boa parte do Novo Testamento é constituído de cartas que ele próprio escreveu com vistas à edificação da Igreja de Cristo nas várias cidades aonde ele pregou o Evangelho, anunciou o Evangelho para a glória de Cristo, a quem ele anteriormente perseguia de maneira tão ferrenha. Domingo passado eu estive aqui vendo com os irmãos, considerando aqui com os irmãos, como Saulo de Tarso como um perseguidor implacável, os 2 primeiros versículos do capítulo 9. Depois Saulo perplexo diante da manifestação da glória de Cristo, quando ele se encontrava a caminho de Damasco em perseguição à igreja do Senhor Jesus, versículos 3 a 7. E depois Saulo humilhado, os versos 8 e 9, quando tendo ele sido derrubado literalmente do cavalo, ficou cego, não pôde mais ver nada, e ali teve que, muito diferentemente do que ele poderia imaginar quanto à sua entrada em Damasco, entrou ali como uma pessoa frágil, cega, humilhada, carregado pelas mãos, conduzido pelas mãos, porque por ele próprio sequer poderia chegar ao seu destino. Meus irmãos, eu quero hoje apenas concluir a consideração desse evento tão significativo para a Igreja de Cristo, que é a conversão, a comissão e a capacitação do apóstolo Paulo para o ministério apostólico. Se estivemos aqui considerando Paulo como um perseguidor implacável, Paulo como um perseguidor perplexo e Paulo como um perseguidor humilhado, eu quero considerar hoje com os irmãos Paulo um perseguidor transformado pela misericórdia e pela graça soberana de Deus em Cristo Jesus. E primeiro convido os irmãos a observarem no texto os preparativos para a comissão de Paulo para ser o grande apóstolo dos gentios, nos versos 10 até o versículo de número 14. Observem como aqui Ananias, chamado aqui de um discípulo apenas, identificado como um discípulo aqui designa um seguidor do caminho, um daqueles que invocavam o nome do Senhor, alguém que na verdade era um judeu, como nós aprendemos no outro relato, que se encontra no capítulo 22 do livro de Atos, era um judeu piedoso. No versículo 22, no versículo 12, onde o próprio apóstolo Paulo relata a sua conversão, e esse episódio que lemos agora, ele mesmo menciona que um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista, e nessa mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Ananias era, portanto,
um homem de caráter muito diferente, este Ananias, daquele outro Ananias que nós já consideramos, que mentiu ao Espírito Santo juntamente com a sua mulher, tentando enganar os apóstolos no que diz respeito ao valor que ele havia alcançado, conseguido pela venda dos seus bens. Aqui nós temos um Ananias muito diferente. Aqui nós temos um homem piedoso, nós temos um judeu que tinha bom testemunho do seu próprio povo e que de alguma maneira havia sido alcançado pelo Evangelho da graça de Deus em Cristo e havia se transformado em um discípulo do Senhor Jesus. É possível que ele fosse até um dos líderes da igreja de Damasco. E exatamente por essa razão tenha sido convocado aqui, como lemos, para uma tarefa. E qual era a sua tarefa? A sua tarefa era ir até a rua direita, esse era o nome da rua, mas precisamente ir até a casa de Judas. Alguns estudiosos do Novo Testamento pensam que essa casa de Judas poderia ser uma estalagem na época onde viajantes chegavam e ali então se hospedavam, mas isso não passa de uma conjectura, e que ali ele deveria procurar a um homem chamado Saulo de Tarso, que estava orando e que, ao orar, ele teve uma visão. E nessa visão, ele tinha visto entrar um homem que se chamava exatamente Ananias, impor-lhe as mãos, e ele então recuperava a visão que ele havia perdido 3 dias antes, quando ele ia na estrada de Damasco e a glória de Cristo o cegou. Nós podemos imaginar pelo que Saulo estava orando durante esses 3 dias de convicção de pecado. A imagem que nós temos aqui certamente é de um homem que havia sido convencido de uma maneira extraordinária pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que ele havia perseguido, e que, na verdade, ele estava não, como ele pensava, contribuindo através dessas perseguições para a promoção do reino de Deus nesse mundo, mas ele estava, na verdade, se opondo ao reino de Deus. Longe de contribuir para a glória de Deus, ele estava, na verdade, perseguindo a igreja do próprio Deus e o próprio Deus na pessoa do seu Filho, que havia vindo a este mundo, encarnado, assumido a nossa natureza humana e havia sido sentenciado à morte pelo seu próprio povo, os judeus, e havia então morrido na cruz do Calvário. Nós podemos muito bem imaginar Saulo, depois de surpreendido pela glória e pela graça de Deus na estrada de Damasco, ali naqueles dias, profundamente quebrantado, humilhado no seu coração, orando possivelmente por perdão a Deus, pelas suas perseguições, pela sua autossuficiência, pela sua arrogância, por haver ele ter sido instrumento de perseguição daqueles que amavam a Cristo Jesus. E podemos imaginar Paulo também ali humilhado, sem comer, sem beber, durante 3 dias, naquela profunda convicção de pecado, como ele mesmo vai depois relatar nas suas cartas, agradecendo a Deus pela sua infinita misericórdia, pela sua grande graça em alcançar um pecador como ele, um opositor de Cristo, um perseguidor de Cristo, e ainda Cristo haver determinado usá-lo para a sua própria honra e para a sua própria glória. Mas os irmãos devem imaginar a surpresa de Ananias, quando recebeu em uma visão também, de uma maneira muito semelhante ao que ocorrerá no próximo capítulo, no capítulo 10, quando Cornélio tem uma visão, Pedro também tem uma visão, e através dessas visões de ambas as partes, Deus une
pessoas para que ele então realize os seus propósitos e os seus planos. Mas os irmãos podem imaginar a surpresa de Ananias, aquele judeu convertido ao cristianismo, quando recebe de Cristo essa tarefa difícil, de procurar nada mais, nada menos de que Saulo de Tarso, aquele que tinha uma fama terrível. Ananias conhecia muito bem a fama de Saulo de Tarso. Ele sabia muito bem que Saulo era um terrível perseguidor. Saulo era um homem conhecido. A fama dele, como alguém que perseguia a igreja de Jerusalém e que havia provocado muitos males para a igreja de Cristo, havia corrido, de tal maneira que em Damasco ele já era perfeitamente conhecido como sendo aquele grande perseguidor da igreja do Senhor Jesus. Mas ainda, a notícia de que Saulo havia ido ao sumo sacerdote e conseguido autorização para ir até Damasco, para ali lançar homens e mulheres na prisão, já havia corrido, já havia chegado antes de Saulo a Damasco, e a igreja, na verdade, já estava preocupada com o que ocorreria quando aquele perseguidor chegasse, para então repetir em Damasco as atrocidades que ele vinha fazendo com a igreja de Cristo na cidade de Jerusalém. Então é perfeitamente compreensível que Ananias tenha hesitado diante dessa tarefa e tenha, a princípio, argumentado mesmo com Deus, dizendo que, respondendo como ele respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Então, meus irmãos, aqui nós temos esses preparativos para a comissão de Paulo. Nesses primeiros versículos, do verso 10 até o verso 14, nós vemos Deus mesmo tomando a iniciativa, como havia tomado para a conversão de Paulo, tomando a iniciativa agora em se manifestar a Ananias e comissionar Ananias para aquela tarefa de ir até Saulo de Tarso, para que ele recuperasse a vista, para que ele fosse então cheio do Espírito Santo e pudesse então ser batizado e assim ingressasse na igreja do Senhor Jesus. A partir do versículo 15, nos versos 15 e 16, nós temos aqui os planos de Deus para Paulo. Quando Ananias hesita em atender de imediato a tarefa que Cristo havia comissionado para que ele realizasse, e então ir até a rua direita, na rua direita fosse a casa de Judas, e então fosse até o quarto onde Saulo se encontrava, lá orando, e então impusesse as mãos sobre Paulo, diante da hesitação natural, compreensível de Ananias, diante dos relatos da cidade que Saulo vinha cometendo em Jerusalém e da autoridade que ele tinha conseguido para realizar a mesma coisa em Damasco, o Senhor Jesus condescende em explicar a Ananias os seus planos para a vida de Saulo de Tarso, os seus propósitos para a vida daquele grande perseguidor da igreja. E no versículo 15, o Senhor Jesus diz que ele deveria ir, insistiu que ele deveria ir, porque Saulo era para Cristo um instrumento escolhido. A palavra aqui traduzida como instrumento pode ser traduzida como instrumento, pode ser traduzida como um utensílio, pode ser traduzida como a mesma palavra traduzida e empregada pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 7, como um vaso também.
instrumento, um utensílio, um vaso, quando Paulo diz que temos, porém, este tesouro do Evangelho em utensílios de barro, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O que Deus está dizendo, o que Cristo está dizendo a Ananias, é que apesar de Saulo de Tarso ter sido aquele terrível, implacável perseguidor da igreja, ele era, para ele, um vaso escolhido. E que naquele vaso de barro, mais escolhido, Deus depositaria, confiaria o seu evangelho da graça para a salvação de muitas pessoas e para o testemunho mesmo do nome de Cristo diante de reis, de príncipes, de gentios especialmente, e dos filhos de Israel de um modo geral. Portanto, meus irmãos, Ananias tem essa surpresa de lhe ser revelado por Cristo que aquele homem que a igreja temia e que vinha de maneira arrogante, causando grandes males mesmo para a igreja do Senhor Jesus, como nós já vimos aqui na semana passada e na outra semana. Lembrem quando Estevão, o diácono evangelista, foi cruelmente assassinado, apedrejado, sem motivo justo. Lá estava Saulo de Tarso. Lá estava ele apoiando aquelas testemunhas falsas que apedrejavam Paulo e ainda segurando as vestes deles e apoiando mesmo tudo aquilo que estava sendo realizado ali. Mas para que Saulo foi, nos planos de Deus, escolhido como um instrumento útil, como um instrumento separado mesmo para a realização dos propósitos eternos de Deus? Esses versículos nos dizem alguma coisa. Eles nos dizem que Saulo havia sido escolhido para levar o nome de Cristo, ou seja, para ser testemunha de Cristo diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel, e que para a realização da sua comissão, do seu ofício apostólico, ele que levou sofrimento a tantos crentes, à igreja de Cristo, ele aprenderia a sofrer também por amor ao Senhor Jesus. Ele que provocou tantos sofrimentos à igreja do Senhor Jesus, ele também sofreria por amor do nome daquele que se manifestou a ele com toda a sua glória na estrada de Damasco. Mas no outro relato acerca desse episódio, no versículo 22, gostaria que os irmãos poderiam abrir, no capítulo 22 do livro de Atos, no versículo 14, nós temos aqui uma descrição um pouco mais detalhada, onde Paulo mesmo menciona o propósito da ida e da sua comissão ali, através de Ananias. Então ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, ver o justo e ouvir uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. Portanto, a resposta a esta pergunta para que Deus havia escolhido Paulo como um instrumento útil, pode ser respondido dessa maneira. Deus havia escolhido Paulo para que ele visse a Cristo glorificado, para que ele ouvisse Cristo falando com ele. Paulo foi um instrumento de inspiração divina. Deus revelou a ele, em Cristo, várias verdades profundas do Evangelho e o comissionou também para que, havendo visto a Cristo, ouvido a Cristo, ele conhecesse
profundamente os mistérios de Deus em Cristo Jesus. Isso é dito lá no versículo que nós lemos, para conhecer a vontade de Deus. Saulo foi escolhido como uma pessoa que iria conhecer profundamente a vontade e os mistérios de Deus. E nas cartas dele nós vemos a profundidade, a compreensão profunda que ele alcançou do que ele mesmo chama dos mistérios de Cristo, dos mistérios da fé cristã, das coisas que não poderiam ser conhecidas pelo homem, por ele próprio, pela própria razão humana, mas que aprouve a Deus revelar e fazer a conhecer a Paulo, para que Paulo então registrasse aquelas verdades cristãs fundamentais para que fosse inspirada para a igreja, para a edificação da sua própria igreja. Então Paulo foi, na verdade, esses eram os planos de Deus para Paulo. Deus havia na eternidade determinado de maneira livre e soberana, como só ele pode fazer, escolher aquele terrível perseguidor para fazer dele especialmente um instrumento de revelação da vontade dele a Paulo, para que Paulo desse testemunho dessa vontade revelada de maneira ampla, não apenas aos filhos de Israel, mas aos judeus de modo geral e às várias autoridades diante das quais ele seria levado como prisioneiro, como alguém indiciado, e ali então poderia ter privilégio de testemunhar, como fez com tanta fidelidade. E esses outros relatos que temos no capítulo 22, no capítulo 23, 26 de Atos, são parte desses testemunhos que Paulo deu da veracidade do Evangelho, da genuinidade da fé cristã, e de que, de fato, Jesus, a quem ele mesmo havia contribuído para que fosse morto, e esse caminho que ele havia perseguido eram verdadeiros. Jesus era, de fato, o Messias prometido do povo de Israel, e então Paulo passaria a ser esse grande pregador do Evangelho, esse grande missionário da fé cristã. Mas nesse texto, irmãos, além de Lucas nos apresentar, nos descrever resumidamente os preparativos para a comissão de Paulo e os planos de Cristo para Paulo, ele também revela como aconteceu o ingresso de Paulo na igreja visível, como ocorreu a confirmação da vocação de Paulo e a própria capacitação de Paulo para o exercício do ministério apostólico. Nos versículos 17 a 19, nós vemos Ananias, então, respondendo positivamente à tarefa que lhe havia sido comissionada. Ele, então, imediatamente foi para a rua direita, ele imediatamente procurou a casa onde Paulo estava hospedado, a casa de Judas, ou a estalagem, conforme seja, e então ali nós lemos acerca desse encontro de Ananias com Paulo. Ele impõe as suas mãos sobre ele, observem, quando ele, de uma maneira que eu penso absolutamente surpreendente para Paulo, ele se dirige a Paulo chamando de irmão. Saulo, irmão. Vejam só, talvez sejam essas as primeiras palavras que Paulo, o perseguidor, ouviu depois da sua conversão de algum cristão. E que surpresa ele deve ter tido em saber que aqueles a quem ele perseguia agora o recebiam com carinho, chamando de Paulo, irmão. Vejam também como Ananias explica a ele que ele estava ali porque o mesmo Jesus, o mesmo Senhor, o Senhor Jesus, que o havia encontrado na estrada de Damasco, foi quem havia aparecido a ele
e havia ordenado que ele fosse, de fato, até Paulo, com o propósito específico de ser usado como instrumento da graça de Deus para que Paulo recuperasse a sua visão perdida 3 dias antes. E também ele fosse cheio do batismo com o Espírito Santo. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Paulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E Lucas continua, depois de registrar esse encontro de Paulo com Ananias, registrando também a cura e o batismo de Paulo no versículo 18, onde nós lemos que imediatamente caem dos olhos de Paulo como que uns flocos, umas escamas, e então ele passou a ver, e a seguir levantou-se e foi batizado, recebeu aquele rito de iniciação, aquele símbolo de iniciação da igreja visível do Senhor Jesus Cristo, nessa dispensação da graça, que é o batismo que simboliza a lavagem de água, a lavagem da palavra de Deus, simbolizada na água derramada ou mergulhada. Apenas de passagem, aqui o contexto todo parece indicar mais um batismo, como nós costumamos realizar, por aspersão, do que por imersão. Porque o texto diz que Paulo, então, recuperou sua vista, então ele levantou, foi batizado, como se tudo tivesse acontecido ali, naquele ambiente, de uma maneira imediata, seguida. Pelo menos essa é a ideia que o texto, à primeira vista, nos transmite. Mas isso não é relevante. O importante aqui é que aquelas escamas que caem dos olhos de Paulo, fazendo com que aquele fariseu cego pudesse ver, certamente aponta, irmãos, para uma realidade mais profunda, para a cegueira de Paulo como um fariseu que não conseguia ver a glória de Deus na face do Cordeiro, na face de Cristo. E simboliza certamente aqui, aponta certamente aqui para esse milagre mesmo, muito maior do que restaurar a visão física de Paulo, mas para o milagre da transformação espiritual pela qual passou aquele terrível perseguidor da igreja de Cristo, que agora, não mais como um lobo bufando de ira, de raiva, mas como um cordeiro orando a Deus e submisso à vontade de Deus, pela misericórdia e graça de Deus, tem as trevas que imperavam no seu coração e impediam de ver a graça de Deus em Cristo, a glória de Deus em Cristo. Agora, pela misericórdia e graça de Deus, ele passa a contemplar as realidades espirituais e a profunda graça de Deus em Cristo Jesus, especialmente para com ele, que havia sido um homem um perseguidor tão implacável, tão ferrenho da igreja do Senhor Jesus. No último versículo, o versículo 19, nós vemos apenas uma menção de que Paulo se fortaleceu, se alimentou, ele estava 3 dias sem comer, e agora então já batizado, já havendo ingressado na igreja visível de Cristo, através do sacramento do batismo, que Cristo havia ordenado, simbolizando a lavagem dos seus pecados, aquelas escamas caindo, como que apontando para a retirada das escamas que cegavam o seu coração. Ele agora fortalecido, não apenas no corpo, mas na alma, ele passa a comungar da igreja do Senhor Jesus. Ele permanece alguns dias ali, ainda em Damasco, na comunhão daqueles que anteriormente
ele perseguia com tanta ferocidade. Talvez com um pouco de imaginação, os irmãos possam contemplar um pouco aquele homem tão violento, como ele mesmo diz, com uma ira sobremedida, uma ira absurda contra o povo de Deus. Agora, tendo saído de Jerusalém, exatamente com o propósito de fazer aquilo que ele já havia feito tanto lá em Jerusalém, mas chegar em Damasco, prender homens, prender mulheres, arrastá-los, lançá-los na prisão, para que, com o propósito de que fossem sentenciados à morte injustamente, como Estevão havia sido e certamente outros haviam sido também. Ele agora desfruta da comunhão dos santos ali, comunga com aqueles com os quais, contra os quais ele se lançava e a quem ele anteriormente perseguia. É sempre assim. Aqueles que encontram a Cristo, eles têm prazer e alegria na comunhão do seu povo. Aqueles que se atrelam ao nome de Cristo, não tem como deixar de se ligarem e se atrelarem ao povo que ele remiu e povo com o qual nós passaremos a eternidade. Irmãos, aqui nós temos, portanto, essa continuação do relato desse evento tão importante, tão significativo para a Igreja de Cristo, que foi a conversão daquele homem que produzia um grande mal à Igreja e agora seria usado como instrumento da graça de Deus para a promoção de grande bem para o reino de Deus e para a Igreja do Senhor Jesus. Vimos aqui como soberanamente Deus preparou todo o caminho, tudo, para que Saulo pudesse ser convertido, instruído, ingressasse na igreja, fosse ali capacitado para o ministério, recebe o Espírito Santo de Deus de uma maneira certamente abundante, como ele manifestará posteriormente. Vimos aqui como Deus tem os seus planos para Paulo, eram planos muito grandes em termos de utilidade e de sofrimento para ele também. E vimos aqui como Deus preparou todas as coisas para que Paulo pudesse ingressar na igreja visível, tivesse confirmada a sua vocação como um apóstolo do Senhor Jesus e fosse então capacitado, habilitado pelo Espírito Santo de Deus para que ele pudesse realizar, como realizaria de maneira grandiosa, o seu ministério tão importante. Mas daqui eu quero extrair como conclusão e aplicação algumas lições para nós. A primeira lição, irmãos, é a mais geral. Como nós temos aqui em Paulo um exemplo da graça soberana de Deus em salvar pecadores. Não sou eu que estou dizendo isso, Paulo mesmo disse. Em 1 Timóteo, os irmãos poderiam ler, 1 Timóteo, no primeiro capítulo da sua carta ao evangelista Timóteo, a partir do verso 12 até o versículo 17, Paulo diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, ou seja, a Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor, e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal pecador, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, que diferença! Aquele perseguidor implacável agora se apresenta reconhecendo como sendo um modelo da graça salvadora e soberana de Deus na nossa regeneração, na nossa salvação.
ele se apresenta aqui como de fato ele é. Ora, se Cristo pôde salvar, esse é o significado das palavras de Paulo. Se Cristo pôde salvar a Paulo, escolhê-lo para a salvação, pela sua misericórdia e graça, redimi-lo do pecado. Ele, um principal pecador, ele que se via como um pecador terrível, de fato ele era, até como um perseguidor terrível da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ora, a mesma graça e a mesma misericórdia de Deus pode salvar qualquer outra pessoa, qualquer outro pecador, manifestando assim a longanimidade de Deus, a paciência de Deus para com o pecado, para com os pecadores, e a grande misericórdia de Deus para conosco. Os irmãos sabem que o nosso caso não é diferente. Em essência, não é diferente. Podemos não ter perseguido a igreja de Cristo ou lançado homens e mulheres que amam a Cristo em prisão ou na prisão. Nós também temos um coração pecaminoso. Nós também tivemos vidas iníquas, ímpias. E foi apenas a graça, a longanimidade e a misericórdia de Deus que nos alcançou e que nos fez, como Paulo, novas criaturas em Cristo Jesus. Portanto, aqui, irmãos, nós temos um modelo sendo apresentado. Paulo, o maior dos pecadores, para manifestar, para expressar, para revelar a riqueza soberana da graça de Deus em Cristo na salvação dos maiores pecadores. Mas observem também, irmãos, de maneira um pouco mais detalhada, como Deus preparou todas as coisas para que então Paulo pudesse ser salvo, Paulo pudesse ser regenerado, Saulo pudesse ser comissionado e pudesse ser transformado no apóstolo que ele foi. Observem esse preparativo todo. Lá estava Paulo. Se por um lado, numa primeira cena, nós temos Paulo ali caindo do cavalo, a glória de Deus aparecendo, Paulo depois entrando em Damasco e sendo levado pelas mãos como uma pessoa assim humilhada, e ali ficando, se hospedando naquela estalagem, ou como fosse na casa daquele homem, e passando ali 3 dias sem comer, sem beber, orando e tendo uma visão. Por outro lado, Deus estava trabalhando lá em Ananias, um discípulo, para que ele fosse usado como instrumento da graça de Deus para levar as explicações a Paulo, e então ser um instrumento de Deus para que Paulo ouvisse a palavra de Deus, para que Paulo fosse confirmada a sua vocação como apóstolo, para que ele então recebesse o batismo, ingressasse na igreja visível, recebesse o Espírito Santo de Deus e fosse assim capacitado para o seu ministério. E Deus é soberano, meus irmãos e irmãs, e Ele faz isso. Ele fez isso conosco. Uma das coisas mais impressionantes na vida cristã é nós vermos como Deus, por um lado, trabalha conosco, e por um lado, Ele trabalha com outras pessoas para virem até nós e trazerem o Evangelho e serem usadas como instrumentos de Deus. É Deus preparando todo o caminho. Nós não estamos vendo nada. Nós nem nos apercebemos do que está acontecendo, mas Deus se apercebe de tudo. Ele sabe a rua, Ele sabe a casa, Ele sabe o quarto onde o homem está orando. Ele vai lá no outro e chama um dos seus discípulos. E ele o convence, ele mostra, ele revela o seu propósito e traz e o coloca lá para ser usado como instrumento da graça de Deus. E aí então 2 pessoas se encontram, mas na verdade nós temos Cristo usando um instrumento para que outra pessoa seja levada ao seu conhecimento. Isso é um encorajamento para nós. É um incentivo para nós. Nós podemos trabalhar levando o Evangelho, testemunhar de Cristo nas várias vocações para as quais Deus nos chamou, na certeza de que os seus eleitos, Ele vai preparar o caminho. Nos compete a nós ouvir a sua voz. Não sabemos quem são eles, mas temos a ordem de levar esse Evangelho. Uns anunciando, pregando de maneira solene, publicamente, que são vocacionados para isso, e outros, então, testemunhando desse Evangelho de maneira informal, aos seus vizinhos, aos seus colegas de trabalho, aos seus colegas de turma, de estudo. E você pode ser um Ananias. Pode ser um Ananias.
Pode ser que você até hesite, como Ananias hesitou, em dizer, mas fulano, beltrano, cicrano, tem a vida assim, assado. Mas não hesite não. Como Ananias, a palavra de Deus deixa claro, exatamente, o modelo de Paulo serve de exemplo para nós. Nem precisamos mais outra revelação, outra manifestação, outra visão de Cristo para nos revelar a natureza profunda da sua graça soberana. Nós temos o exemplo de Paulo, ele é um modelo. Se Paulo pôde ser convertido, por que as pessoas que você pode estar pensando não podem ser alcançadas pela mesma graça, através da sua instrumentalidade, do seu próprio testemunho, como Ananias, um instrumento da graça de Deus para levar o Evangelho aos eleitos de Deus, em cujos corações Deus pode estar já trabalhando e operando e agindo, como ele estava já operando e agindo no coração de Paulo. É por isso, irmãos, que às vezes pessoas chegam na igreja, trazidas por alguém de uma hora para outra, e então ouvem o Evangelho, e quase que de uma hora para outra, eles são levados ao conhecimento salvífico de Cristo. E depois, quando o tempo passa, e nós vamos conversar com essas pessoas, como irmãos, irmãs, queridos e queridas em Cristo, nós vemos eles dizendo como Deus encaminhou tudo, como Deus conduziu todas as coisas, como Deus trabalhou no coração dele ou dela durante um tempo e fez com que fosse levado naquela oportunidade para ouvir o Evangelho naquela circunstância, naquela situação, e então pudesse ter o seu coração mudado e transformado. Que conforto e que encorajamento para nós, sabermos que Cristo faz todo esse preparativo, todo esse trabalho, vamos chamar de bastidores, né, no coração das pessoas, de outras pessoas, para usá-las, instrumento da sua graça salvadora, para levar pecadores como Paulo ao conhecimento da graça de Cristo Jesus. Mas veja também, irmãos, como nos anima e nos encorajam sabermos que Deus tem os seus planos soberanos e eternos para a nossa própria vida. Antes de Saulo se converter, quando Saulo ainda estava lá lançando crentes na prisão, Deus já tinha seus propósitos eternos para ele. Ele já havia determinado fazer dele um instrumento especial, um vaso escolhido, de barro é verdade, mas escolhido, para depositar nele esse imenso tesouro do Evangelho e fazer dele um canal da graça dele para a edificação das pessoas, a conversão das pessoas, para a promoção do reino de Deus e da glória de Deus nesse mundo. É a graça soberana, os planos soberanos de Deus que determinam todas as coisas, que tem a sua determinação aonde vai chegar. E Deus também tem os seus planos para as pessoas e tem seus planos para nós. Assim como Deus tinha os seus planos para Paulo, de fazer dele um instrumento escolhido, certamente todos nós somos instrumentos escolhidos. Certamente não para o apostolado, como Paulo. Mas Deus, essa é a doutrina reformada. Todos nós somos vocacionados. Todos nós temos uma vocação. Deus nos vocaciona para o exercício de atividades variadas. Para ser um profissional liberal, outro para ser um professor. Deus nos coloca em relações variadas. Deus tem seus planos para nós. E em nenhum momento esses planos de Deus eliminam a nossa responsabilidade humana. Deus tinha para Paulo, mas ele utilizou Ananias. E Ananias teve que ir e realizar a tarefa que Cristo conferiu a ele. E ele obedeceu, e ele foi, e ele realizou a tarefa conferida. E foi através dessa responsabilidade de Ananias que Paulo ingressou na igreja, foi batizado, foi capacitado para o exercício do seu ministério. E bom saber que Deus tem seus planos soberanos também para a nossa vida. Uma outra lição, irmãos, uma penúltima lição que eu quero extrair desse texto, diz respeito à natureza da conversão. Aqui simbolizada ou descrita como escamas que caem dos olhos de uma pessoa cega
e essas pessoas então agora passam a ver. Aqui Paulo está usando uma figura. Deus está se utilizando de uma figura através de Paulo, para nos mostrar o que é de fato, como nós devemos compreender essa obra regeneradora, iluminadora mesmo, da graça de Deus em Cristo. O homem é apresentado na Bíblia como alguém que está cego. Ele não consegue ver. Ele não consegue perceber as realidades espirituais. Ele não consegue perceber a glória de Deus na face de Cristo. E é preciso que o Evangelho retire essas escamas dos olhos, para que pela misericórdia e graça de Deus nós possamos contemplar a glória do Cordeiro, de Deus na face do Cordeiro. E a conversão é alguma coisa assim. Não é simplesmente uma decisão por Cristo, não é simplesmente uma educação na vida cristã, não é simplesmente um costume ou uma tradição, é uma obra profunda, miraculosa mesmo, do Espírito Santo de Deus, onde ele vai no coração incrédulo, faz cair as escamas dos olhos e diz: haja luz, e então houve luz. Nesse mesmo contexto que eu li com os irmãos em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 7, onde Paulo utiliza a mesma palavra que ele utiliza aqui traduzida por instrumento, mas em 2 Coríntios traduzida como um vaso de barro. Nesse mesmo contexto, no versículo anterior, no versículo 7, ele diz: porque Deus que disse, de trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. É Paulo falando. É o fariseu cego, que tinha, de cujos olhos haviam caído aquelas escamas, e de cujos olhos espirituais, e os olhos espirituais Deus havia iluminado, e havia feito entrar a luz do Evangelho, a luz da sua palavra, para que ele então pudesse ter o coração iluminado e chegasse ao conhecimento da glória de Deus na face do Cordeiro. A conversão é isso. A conversão pode ser descrita como esse processo processo espiritual, através do qual Deus utiliza a palavra dele, lida, ensinada, testemunhada, pregada especialmente, para lançar luz em corações que estão em trevas, para que eles então sejam iluminados e agora eles possam contemplar, com a graça de Deus, através dessa obra sobrenatural, a glória de Deus na face do Senhor Jesus. E a última lição, irmãos, que eu quero extrair desse texto, diz respeito à comunhão dos santos. É bastante significativo que, havendo Paulo passado por todo esse processo de conversão, desde a sua saída de Jerusalém até a sua estada ali durante aqueles dias em Damasco, depois de tudo isso, nós não lemos aqui que Paulo simplesmente foi embora, mas que Paulo permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Ele permaneceu na comunhão da igreja. E essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Eu tenho mencionado várias vezes, com base em várias passagens bíblicas, que ninguém vai para o céu sozinho. Que não é a vontade de Deus anunciar o Evangelho, e então cada um se converte por si só, e então cada um vai seguir a sua vida. Para isso Deus instituiu a sua igreja. Para isso Ele criou a igreja visível. Para isso porque nós precisamos da comunhão dos santos, nós precisamos dos ministérios eclesiásticos, nós precisamos de diáconos para nos assistirem, nós precisamos de presbíteros para nos supervisionarem a fé, de pastores que nos ensinem, que nos preguem a palavra de Deus, e nós precisamos, de maneira indispensável, da comunhão daqueles que, como nós, foram um dia iluminados com a graça e com a glória de Deus, pela palavra de Deus, para que pudéssemos ver a glória do seu Filho.
Nós precisamos da comunhão dos santos. Dificilmente alguém será edificado na fé, se tornará um crente maduro, se vier à igreja, assistir o culto, for embora e não mantiver nenhum tipo de comunhão, de relação com o seu povo, com o povo de Cristo. Aqueles que se apegam ao nome de Cristo, aqueles que são salvos pela graça de Deus, se apegam também ao povo de Deus. E aqui está Paulo, na comunhão da igreja de Damasco, que ele tanto perseguiu.